Eu juro que o que eu vi naquela noite não era humana. Ela apareceu no meio da pista, parada, imóvel, com o rosto voltado para mim. E quando tentei frear, o caminhão simplesmente perdeu o controle, como se uma força invisível tivesse assumido o volante. Naquele instante eu percebi que não estava sozinho naquela estrada, e que algo ali não queria que eu saísse vivo. Mas para entender como tudo começou, preciso voltar algumas horas antes, quando decidi pegar a BR-304 durante a madrugada. Era por volta das 2 da manhã, e o céu estava encoberto, sem lua, sem brilho. Eu tinha uma entrega para fazer no outro lado da serra, um trecho conhecido entre os caminhoneiros por ser traiçoeiro e silencioso demais. Apesar de dirigir há anos, aquela estrada sempre me deixava inquieto. Era o tipo de lugar onde o tempo parece parar, onde até o ar parece mais pesado. Enquanto eu acelerava, percebi que o CB estava mudo. Nenhum caminhoneiro por perto, nenhuma voz familiar para quebrar o isolamento. Só eu e o farol cortando o escuro, como se estivesse atravessando um mundo esquecido. E foi aí, naquela solidão infinita, que comecei a sentir que tinha algo comigo. Quando parei no pequeno posto antes da serra, o relógio marcava quase 3 da manhã. O lugar era simples, com luzes fracas e um silêncio pesado demais para uma rodovia tão movimentada durante o dia. O frentista, um senhor de rosto enrugado e olhar desconfiado, me observava como se já soubesse o que eu ia enfrentar. Enquanto abastecia, tentei puxar conversa. Perguntei se a estrada estava tranquila e ele respondeu de um jeito que me gelou por dentro. Tranquila não é, caminhoneiro. A alma dela ainda anda por lá. Fiquei sem entender, mas o tom firme dele não deixava espaço para piada. Ele contou que há muitos anos uma mulher morreu na curva da serra e desde então, quem passa sozinho sente a presença dela pedindo. A subida da serra começou de forma lenta, mas a sensação de isolamento foi tomando conta a cada curva. A neblina surgiu do nada, espessa, quase viva, engolindo o farol como se quisesse apagar o caminho à frente. A estrada parecia se estreitar e por um momento tive a impressão de que o asfalto se estendia infinitamente, sem começo nem fim. Meu corpo reagia diferente, como se cada metro percorrido drenasse um pouco da minha energia. O ar dentro da cabine ficou denso e até respirar parecia mais difícil. Tentei falar algo no rádio só para ouvir uma voz humana, mas o som que veio foi um chiado seco, contínuo, como se o sinal fosse engolido pela própria serra. E foi ali, naquele silêncio estranho, que comecei a sentir o tempo se distorcer. A sensação de que eu dirigia há horas, mas o marcador do relógio não mudava. Era como se eu tivesse entrado em um trecho esquecido da BR-304, um pedaço de estrada que existia fora do mapa, onde só quem carrega algo mais do que carga nas costas consegue chegar. Foi quando virei a curva mais fechada da serra que algo completamente fora da lógica apareceu diante dos meus olhos. Uma silhueta parada bem no meio da pista, imóvel, como se o tempo tivesse parado apenas para ela existir ali. O coração disparou e pisei com força no freio. O caminhão deslizou no asfalto úmido e por um segundo achei que iria tombar. A luz dos faróis alcançou a figura. Uma mulher, de vestido branco, com o cabelo cobrindo parte do rosto e os pés descalços, sujos de barro. Ela não se moveu, apenas ficou ali, como se me esperasse. O ar dentro da cabine parecia congelado. Abri a janela e gritei para saber se precisava de ajuda, mas antes que as palavras saíssem direito, ela simplesmente sumiu. Não correu, não se virou, apenas desapareceu diante dos meus olhos. A estrada ficou vazia, mas uma sensação estranha tomou conta do ambiente, como se o lugar ainda carregasse a presença dela. Eu quis acreditar que era o cansaço, mas no fundo sabia que alguma coisa naquela serra tinha me escolhido para ver o que ninguém mais deveria ver. Depois que ela desapareceu, o caminhão pareceu respirar junto comigo, como se tivesse vida própria. Foi então que um cheiro forte começou a se espalhar dentro da cabine. Um perfume doce, mas pesado, como flores esquecidas num túmulo antigo. O ar ficou enjoativo,
impossível de ignorar, e cada respiração trazia uma sensação de estar inalando algo que não pertencia a esse mundo. Tentei abrir a janela, mas o vidro emperrou, travado, como se a própria estrada não quisesse que eu me livrasse daquilo. O estômago revirou, e por instinto olhei para o banco do passageiro, certo de que veria alguém ali. Não tinha ninguém, mas a marca afundada no estofado indicava que por um instante alguém estivera sentado. Liguei o rádio na tentativa de afastar a tensão, mas o som que saiu foi uma mistura de estática e sussurro sem forma, como se palavras distorcidas tentassem me alcançar. E quanto mais eu tentava não pensar nela, mais forte o cheiro ficava, impregnando o ar, como um lembrete silencioso de que aquela presença não tinha ido embora, só estava esperando o próximo movimento. A neblina parecia ter engolido o mundo quando percebi algo estranho pelo retrovisor. No início achei que fosse um reflexo, mas quanto mais eu olhava, mais nítida a imagem se tornava. Uma sombra caminhava na beira da estrada, acompanhando a velocidade do caminhão, como se deslizasse sobre o chão. Era a mesma silhueta de antes, o mesmo vestido branco, o mesmo movimento lento e constante. A cada curva, ela sumia por um instante e reaparecia logo depois, mais próxima, mais nítida. Meu corpo inteiro se arrepiava e a vontade de acelerar era grande, mas algo me dizia que correr não adiantaria. Aquilo não era uma pessoa, era uma presença que parecia se alimentar do meu medo. Cheguei a piscar forte, esfregar os olhos, mas ela continuava lá, seguindo, como se estivesse presa a mim. Quando finalmente tirei os olhos do retrovisor e voltei a encarar a estrada, tive a nítida sensação de que ela já não estava mais atrás, e sim dentro da boleia, observando em silêncio, esperando o momento certo para se revelar de novo. Foi quando o rádio voltou a dar sinal que algo dentro de mim desabou de vez. Um chiado forte tomou conta da cabine e, entre o ruído, uma voz feminina surgiu, fraca, tremida, como se viesse de muito longe. "Me ajuda!" Foi o que ela disse. No começo, achei que fosse algum caminhoneiro brincando, mas a voz se repetiu, agora mais próxima, mais nítida. "Me ajuda, por favor!" Cada palavra parecia ecoar direto na minha cabeça e o sol não vinha mais do rádio. Olhei ao redor tentando entender, desliguei o aparelho, mas a voz continuava. Ela sussurrava meu nome, como se me conhecesse. A garganta secou e uma angústia estranha tomou conta do peito. A cabine, antes silenciosa, agora parecia viva, como se as paredes respirassem junto comigo. As palavras dela começaram a se misturar, ora suplicando, ora chorando, e quanto mais eu tentava ignorar, mais perto o som parecia chegar, até que percebi. Não vinha de fora. Estava vindo do banco do passageiro. Exatamente de onde, minutos antes, eu jurava ter visto aquela marca afundada no estofado. Olhei devagar para o lado, com o coração batendo tão forte que parecia querer rasgar o peito, e ali estava ela, sentada no banco do passageiro como se sempre tivesse estado ali. O rosto pálido contrastava com o sangue seco que manchava suas mãos e o olhar vazio, profundo, sem qualquer sinal de vida. Ela me encarava em silêncio e, por um instante, senti como se todo o ar tivesse sido sugado da cabine. O corpo dela não se movia, mas havia algo no ar que pulsava, uma força invisível que parecia vibrar entre nós. Tentei falar algo, mas a voz não saía, e quando finalmente consegui virar o rosto, percebi que o painel piscava descontrolado, as luzes tremendo como se o caminhão não suportasse a presença dela. A mulher inclinou a cabeça, lentamente, e murmurou algo que não conseguia entender. Era uma mistura de dor e rancor, um som que parecia vir de um lugar onde a alma já havia desistido de existir. Nesse instante, o motor acelerou sozinho, e o caminhão começou a ganhar velocidade sem que eu tocasse no pedal, como se ela tivesse assumido o controle e me conduzisse direto para o destino que eu jamais deveria alcançar. A descida da serra começou como um pesadelo em movimento. O velocímetro disparava, o caminhão parecia deslizar sem peso, e quando pisei no freio, o pedal simplesmente travou. Nenhuma resposta.
Tentei reduzir a marcha, puxar o freio de mão, mas nada funcionava. A mulher ao meu lado começou a se transformar. O rosto, antes sereno e pálido, agora se contorcia em algo grotesco, como se a pele se rasgasse por dentro. Ela abriu a boca e soltou um grito que não parecia humano, um som que atravessava a alma e deixava o corpo paralisado. Tapei os ouvidos, mas o grito estava em mim, vibrando na cabeça, me arrancando o controle do próprio corpo. O caminhão ganhou ainda mais velocidade. O vento batia contra o para-brisa e tudo girava, como se a estrada me puxasse para o fundo de um abismo invisível. Quando finalmente consegui girar o volante e trazer o caminhão de volta para o eixo, olhei para o banco ao lado e ela não estava mais lá. Nenhum sinal, nenhuma marca, nada. Apenas o cheiro amargo de algo queimado e a certeza de que eu não tinha enfrentado um problema mecânico, e sim algo muito mais antigo, uma presença que usava o medo como combustível. Quando finalmente alcancei o fim da serra, estacionei o caminhão no primeiro posto que encontrei. As mãos tremiam tanto que mal consegui desligar o motor. Desci cambaleando, ainda tentando entender se tudo aquilo tinha sido real ou um delírio provocado pelo cansaço. Um caminhoneiro mais velho, que estava sentado perto da bomba de combustível, percebeu meu estado e veio falar comigo. Contei o que tinha visto, cada detalhe, e ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer algo que me fez gelar. Você viu a alma da moça da 304. Ela morreu aí mesmo há mais de 10 anos. Pegou carona com um caminhoneiro e nunca chegou ao destino. O caminhão perdeu o freio na descida, caiu no desfiladeiro e o corpo dela nunca foi encontrado. Fiquei sem reação. Ele me explicou que desde aquela noite, motoristas sozinhos veem a mulher pedindo ajuda na subida da serra. Alguns só a enxergam, outros a levam junto. Eu quis rir, dizer que era coincidência, mas quando olhei para o para-brisa do meu caminhão, percebi algo que me cortou o ar. A marca de uma mão, pequena e ensanguentada, bem no vidro, do lado de dentro. Tentei dormir naquela noite no próprio caminhão, mas o corpo não obedecia. O posto estava quieto, a estrada deserta, e o som distante dos motores parecia vir de outro mundo. Fiquei deitado, olhando para o teto da cabine, com a imagem daquela mão gravada na mente. Quando finalmente o cansaço me venceu, um som suave me despertou. 3 batidas leves na porta. Pensei que fosse o vento, mas as batidas se repetiram, ritmadas, insistentes. Esperei alguns segundos antes de olhar pela janela, e quando o fiz, o sangue gelou. Ela estava ali, a mesma mulher, parada diante do caminhão, imóvel, com o vestido balançando levemente. Só que agora o rosto dela não tinha mais feições humanas. Os olhos eram 2 buracos escuros, e a pele parecia se mover como se algo rastejasse por baixo. Tentei ligar o motor, mas a chave não girava. Ela deu um passo à frente, e mesmo sem abrir a boca, ouvi a mesma voz de antes, dentro da minha cabeça. Por que não parou para me ajudar? Aquilo me atravessou por inteiro. Fechei os olhos e desejei acordar em qualquer outro lugar, mas o frio que tomou conta do ar me provou que eu não estava sonhando. Eu estava preso entre o medo e algo que nunca quis entender. Depois daquela madrugada, nunca mais consegui cruzar a BR-304. Só de ouvir o nome da serra, algo dentro de mim se contrai, como se uma parte da minha alma ainda estivesse presa lá. Contei a história para outros caminhoneiros, e muitos disseram já ter ouvido sobre ela, a mulher que aparece pedindo carona nas noites de neblina. Alguns juram ter parado para ajudar e depois desapareceram da rota. Outros dizem que apenas escutam um rádio chiando até que uma voz feminina, fraca e distante, sussurra o mesmo pedido: "Me ajuda, me tira daqui." Desde então, evito aquela estrada como quem foge de um cemitério. Mas o que mais me atormenta é que, mesmo longe dali, às vezes acordo no meio da noite com o som de batidas leves na porta da cabine.
e quando abro os olhos, sinto o mesmo perfume, doce e podre, preenchendo o ar. Nessas horas, só fecho os olhos e espero o dia amanhecer, porque, no fundo, eu sei, ela ainda está por perto, vagando por onde eu passo, me seguindo como se tivesse me escolhido para nunca mais deixá-la sozinha. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.